Acaba de sair a notícia de que Phil Spencer e Sarah Bond estão fora de Xbox a partir da semana que vem, viu? Agora? Acabou de sair. Meu Deus! Eu vou abraçar o meu Series X agora porque o negócio não tá fácil. Não tá fácil. Galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do The Byte. Nesse episódio vamos trazer várias notícias de games, incluindo PlayStation, que fechou um estúdio super tradicional, que é uma tristeza. O novo jogo do criador de The Binding of Isaac e Super Meat Boy bate recordes. A gente tem aí o High Guard performando bem abaixo do esperado. Vamos dar um panorama geral de lives, plataformas de lives, de como elas foram em 2025. E tivemos aí o fato também de que o Logan Paul vendeu um card de Pokémon por milhões e isso gerou polêmica. Para! Teve notícia de Xbox. Durante a gravação a gente vai cobrir também aí a bomba de Xbox. React em tempo real, assim como foi com GTA, a gente tava aqui discutindo PlayStation, bomba, Phil Spencer aposenta, Sarah Bond pede demissão, gente. O episódio tá quente, vamos. Vamos agradecer logo de cara a Alura, que é parceira aqui do The Byte. A Alura vai atualizar os preços dos cursos dela, mas antes dessa mudança ela tá oferecendo 30% de desconto para você poder transformar a sua carreira e os seus conhecimentos. Lembrando que a Alura é a maior escola de tecnologia da América Latina e tem vários planos de carreira. Por lá vocês podem usar o cupom THEBYTE para ter ainda mais desconto e a gente está deixando o QR Code na tela e link na descrição para mais informações. Bora pro episódio. É isso aí, pessoal, vamos começar mais um episódio do The Byte, falando aí de uma bomba que rolou pouco tempo antes aí da gravação desse episódio, que foi a notícia que a Sony vai fechar a Bluepoint Games. A Bluepoint, pra quem não sabe, era o estúdio conhecido por remasterizar e fazer remakes aí de propriedades intelectuais famosas de PlayStation, como God of War, fez também remake de Demon's Souls, né, o primeiro remake aí grandão do PS5, né, Shadow of the Colossus e vários outros títulos. Cerca de 70 pessoas vão perder seus empregos por conta do fechamento de mais esse estúdio e, mais uma vez, né, a decisão veio por conta da canetada de executivos que, segundo a Bloomberg, decidiram fechar a Bluepoint por questões financeiras, não por conta do fracasso de algum jogo, não por nada relacionado a algo, né, relativo à performance do estúdio. Segundo a matéria da própria Bloomberg, né, o Jason Schreier fez aí o furo e aí depois seguiu com outras informações, o estúdio estaria trabalhando em um daqueles vários jogos live service que a Sony planejou e depois cancelou, e aparentemente não fazia mais sentido financeiro manter as portas da Bluepoint abertas. E aí, antes de perguntar pra vocês o que é que vocês acham disso, eu queria só deixar claro, e esse é um ponto que me chamou muita atenção, assim, o último jogo da Bluepoint foi exatamente o remake de Demon's Souls para PS5, né, em 2020, se eu não me engano, e logo depois eles foram comprados pela Sony. Ou seja, eles não lançaram nenhum jogo desde que foram adquiridos pela Sony, tiveram aparentemente aí um jogo live service cancelado e agora o estúdio foi fechado. Edu, tem algum sentido essa decisão da Sony de fechar a Bluepoint? Alguma coisa além de incompetência de executivo existe por trás dessa decisão ou não? Você usou exatamente a palavra que eu ia usar, é incompetência de executivo. Porque a Bluepoint era um estúdio extremamente talentoso e, cara, Demon's Souls Remake. Os caras fizeram do zero, eles refizeram, obviamente. E, cara, o feeling de gameplay é o mesmo do original de PlayStation 3, sabe? Eu até conseguiria levantar pontos que eu discordo da direção artística do game em certos pontos, mas em termos de gameplay, perfeito. Shadow of the Colossus Remake, mesma coisa, a gente pode discordar do visual que eles deram ali pro game, mas em termos de gameplay era uma adaptação perfeita com novidades legais. Eles fizeram um remaster de Ico e Shadow of the Colossus e, enfim, diversos games com altíssima qualidade. E não era um estúdio que eu imagino que fosse caro de manter, porque quando você tá trabalhando com remaster e remake, você tem que só adaptar o game para as novas necessidades de hardware, arquitetura, de desenvolvimento e tal, mas não é que você tá fazendo história do zero, gerando arte do zero, você tá adaptando algo que foi criado anteriormente por outro estúdio. Eles faziam isso extremamente bem. Daí vem executivos que não entendem claramente do mercado de games, pelas cagadas que eles cometem frequentemente, eles não entendem nada do mercado de games. Eles pegam um estúdio de remaster e remake, põem para fazer um jogo do zero. Esse jogo não sai da teoria, não sai do papel, a gente não sabe até que ponto ele foi desenvolvido, o quão próximo ele estava de ser lançado. Aí, o executivo faz a cagada de botar o estúdio para desenvolver o game lá do zero, o processo não dá certo, o executivo continua recebendo os seus milhões, dezenas de milhões de dólares por ano,
E o estúdio é fechado e um monte de gente perde o emprego. Cara, eu não me conformo com essas situações. Eu não me conformo, porque pra mim vai além da má gerência. É muito pior que uma má gerência. É pura incompetência num sistema que é tão quebrado que o cara que tomou a decisão que levou esse estúdio ao fechamento, ele tá mais rico do que ele estava antes, já tendo um pagamento completamente desproporcional para a incapacidade dele de tomar decisão, e o estúdio que era talentoso é fechado. É bizarro isso. Mas a realidade é que eles vão continuar sendo bem pagos, fazendo um trabalho horroroso, enquanto eles vão destruindo as empresas pelas quais eles passam. Cara, isso é uma vergonha, mas assim, não é surpresa. A gente tem visto isso acontecer com empresas que ou são americanas ou são geridas por americanos, né? E o caso de PlayStation, eles tiveram uma gerência estilo americano por algum tempo, que foi o período do Jim Ryan. Então, PlayStation vai seguir colhendo esses frutos podres, vai seguir colhendo por algum tempo até eles trocarem do estilo de gerência. E só para concluir, eu fico feliz de ver que os estúdios asiáticos estejam indo tão bem, com um estilo de gerência muito mais sustentável e com muito mais integridade, valores morais do que o estilo americano vem apresentando. Cara, eu acho que dá pra dizer com todas as palavras que uma das piores coisas que dá pra acontecer com um estúdio indie talentoso que fez algum jogo legal é hoje em dia ser comprado por uma gigante tipo PlayStation ou Xbox, né? Hoje em dia, sem dúvida. É meio bizarro, dá pra entender, talvez até que seja proposital, não sei, porque PlayStation mesmo adquiriu 10 estúdios desde 2019, 3 estão fechados, metade deles não produziram nenhum jogo, tipo, pelo menos, né, que foi publicado, e quase todos já tiveram algumas demissões. Então, é um momento da indústria bizarro, mas, de novo, da falta de gerência, da ganância. Eu sei que a gente se repete e, de novo, é uma das pautas recorrentes desde o começo do debate, essas questões de despedidas e layoffs e fechamento de estúdios na indústria dos games, mas afeta muito, né? Até porque, assim, a gente vai falar um pouco de Highguard, que a gente não conversou, né, dentro da ótica da Sony e PlayStation, mas também tivemos a Riot, né, com um jogo de luta deles, que eu não sei nem falar esse nome direito, é 2XKO, né, não sei se como que o pessoal tá chamando. Conheci até uma pessoa que se inscreveu para uma vaga na Riot para trabalhar nesse jogo, o jogo saiu, eu acho que não deu nem um mês, e já estão despedindo, né? E já despediram, já teve layoff. E eu não sei até a gente identificar o que está acontecendo nesse mercado de games. São jogos medíocres que estão saindo, porque parece que sai um jogo, as pessoas jogam um pouco, né? Highguard foi assim, a gente vai discutir, que nem eu falei. Acabam ignorando, vida que segue. A questão que a gente já falou também de percepção e realidade. Então sai um jogo que nem Highguard, o pessoal fala meio mal. Ou é hypado demais por uma figura da indústria que nem o Jeff Keighley. As pessoas gostam de apontar o dedo, as pessoas parecem que gostam quando algo fracassa hoje em dia, né? Muita gente. Então, eu acho que é um momento delicadíssimo da indústria. E eu não sei, eu acho que, por exemplo, já talvez entrando um pouco no Highguard, eu não sei se você quer comentar do Bluepoint também, mas a gente pode conversar dessa ótica. Parece que muito desses estúdios, ou PlayStation mesmo, eles querem fazer um Fortnite deles e é isso, entendeu? Vamos fazer um jogo que é live service, torcer que ele seja, né, um cash cow, que chama assim, que fica dando dinheiro pra gente. E é isso. A gente não tá preocupado muito mais com legado, a gente não tá preocupado mais em manter pessoas empregadas talentosas que a gente tirou de outros empregos. E com isso, que né, a gente já falou também, todo o aspecto moral de trabalhar nessas empresas vai diminuindo, as pessoas ficam menos criativas, menos estimuladas. Mas de tudo isso, Davi, o que você quer comentar só pra gente tocar a conversa? Eu acho que tem muita coisa pra se comentar aí. Pra mim foi tristíssimo essa notícia, porque realmente a Bluepoint, eu lembro que foi um estúdio que, quando foi adquirido pela Sony, foi uma aquisição celebrada até por quem tava esperando, né, que esse casamento, né, desse frutos, porque a Bluepoint já vinha trabalhando com o PlayStation há bastante tempo. O Edu, inclusive, mencionou aí os remakes e remasters, God of War, Shadow of the Colossus, o próprio Demon's Souls, né, que foi produzido antes da Bluepoint ser comprado. Então já havia um relacionamento. A PlayStation antigamente era elogiada por isso, por ela não comprar estúdios com quem ela não tinha relacionamento prévio. Então, fazia todo sentido do mundo. Muita gente, inclusive, ficava especulando quando que a Bluepoint vai ser comprada, quando que a Bluepoint vai ser comprada. Então, quando a aquisição aconteceu, eu vi muita gente nas redes sociais achando que faria todo sentido e celebrando de certo modo. Muita gente achava, inclusive, que dessa aquisição a gente teria aí o remake, por exemplo, de Bloodborne, né? Porque a Bluepoint, pelo que ela demonstrou com Demon's Souls, pra mim, pelo menos, ela demonstrou que ela tinha competência para poder fazer vários outros remakes de outros títulos de PlayStation. Então, assim, pra mim não fez o menor sentido, me deixou triste e ao mesmo tempo muito preocupado, porque se um estúdio como a Bluepoint não faz sentido pra Sony hoje em dia, qual é o estúdio que faz?
né? A Raven Studios, que tá produzindo aí o Fair Games, que toda notícia que sai a respeito desse jogo é negativa. A Sony Santa Mônica, a Insomniac, que estão sim tendo bons resultados, mas assim, se o próximo God of War não for bem, se o próximo The Last of Us não for bem, se o Intergalactic, por exemplo, não for bem, e aí, como é que ficam esses estúdios? Eu não acho que a Sony, por exemplo, hoje, tem necessariamente, ou pelo menos representa ou demonstra um senso de estabilidade, assim, com nada que ela tá produzindo. E eu acho que isso vem muito à frente de quem tá dominando, de quem tá controlando, de quem tá responsável pela empresa, especialmente na divisão de estúdios First Party. E aí eu acho importante a gente aqui dar nome aos bois, porque da mesma forma que a gente faz isso com o Xbox, né, expondo lá, deixando bem claro que boa parte da culpa de Xbox hoje é do Phil Spencer, é da Sarah Bond, é do Matt Booty, eu acho que a figura do Herman Holtz tem que ser trazida mais à frente como o executivo que pegou aí o legado do Jim Ryan, que não foi um legado muito positivo, apesar de aparentemente ter sido um legado que muita gente chama lucrativo, mas que tem trazido ou pioras, ou pelo menos uma manutenção de uma lógica que não faz sentido para quem é fã de PlayStation e para quem curtia, né, o legado de PlayStation, que é o quê? Jogos first party, muito bem feitos, ou então, no caso da Bluepoint, remakes e remasters de jogos single player, bem feitos, com ênfase em estúdios first party, sem esse investimento tão pesado de live service como a gente hoje tem visto, né? Assim, é curioso, inclusive, que você falou, Vandep, a respeito do Highguard e comparando um pouquinho com a própria Bluepoint e outros títulos que eram mais a cara, digamos assim, de PlayStation, porque a Bluepoint, ela é um estúdio, foi, né, um estúdio que não trouxe, aparentemente, nenhum flop, né? Nenhum prejuízo, assim, nenhum jogo que foi mal e tal, ou seja, muito provavelmente, o jogo que eles estariam desenvolvendo para PlayStation, mesmo ainda o jogo live service, ou até mesmo o jogo que a Bluepoint aparentemente queria fazer depois que o live service flopou, esse jogo provavelmente daria lucro, porque a Bluepoint é um estúdio talentosíssimo. Mas eu acho que a discussão agora não é mais sobre o jogo dar ou não lucro, é o jogo dar o lucro esperado, né, ou o resultado esperado que essas empresas, através desses executivos, estão colocando lá no alto, em comparação com o que Fortnite tem feito, com o que Roblox tem feito e tal. E aí eu acho que a comparação se torna muito injusta com jogos single player, com jogos que têm foco em narrativa, que têm foco num gameplay mais centrado, e que nunca vão fazer, né, os milhões e milhões e milhões de dólares dos jogos mais famosos de PlayStation, e também não vão fazer os milhões e milhões e milhões e milhões de dólares dos títulos live service, mas ainda assim vão ser jogos aclamados por fãs, ainda assim vão ser jogos que vão fazer muito sucesso. Então, eu acho que é assim de se lamentar de maneira absurda, e pelo que eu tô percebendo agora, né, a gente tá gravando isso aqui na sexta-feira, pelo que eu tô percebendo agora, eu acho que talvez PlayStation tenha cruzado uma linha muito significativa com o anúncio do fechamento da Bluepoint. Aparentemente, no momento que a gente está gravando esse episódio, a conta de PlayStation de social media tá offline, né? Eles não estão mais colocando, postando nada, estão meio que estão no que a gente chama de radio silence, né? Ou de silêncio, digamos assim, em geral. E tem muita gente que eu tô vendo, pelo menos nas redes sociais, revoltadíssima com o que a PlayStation fez, o que a Sony fez agora, anunciando o fechamento. Teve até gente marcando a gente no Twitter, perguntando, né, se faria sentido organizar algum tipo de boicote, algo desse tipo. Eu acho que não é para esse lado, eu acho que não chega a esse ponto, mas pelo que eu tenho percebido, esse fechamento de Bluepoint, especificamente, trouxe um nível de olhar negativo para PlayStation que eu não tinha visto anteriormente. Vocês têm sentido mais ou menos isso também, ou vocês acham que esse vai ser um fechamento de estúdio, ou, né, como no caso do Highguard, assim, um jogo flopado que semana que vem a gente vai esquecer e algo do tipo? Ou tem realmente, assim, alguma coisa por trás desse fechamento de Bluepoint que pode ferrar a imagem e a performance da Sony no mercado? Edu, o que você acha? Eu não consigo lembrar de muita coisa positiva de PlayStation que rolou nos últimos tempos. O último State of Play eu achei que foi um bom State of Play. Ele podia ter tido mais novidades, principalmente porque as pessoas estão muito no aguardo do jogo do Wolverine, que sequer foi mostrado. Anunciaram o remake da trilogia inicial do God of War, mas não se sabe a que ponto isso tá. Então, assim, tinha sido ok. Aí, com essa notícia, já dá uma desanimada, porque não tem muito positivo vindo dessa geração do Play 5. É a geração inteira que tá ruim, né? E parece que eles continuam trazendo notícia ruim, mesmo 5 anos e meio depois do lançamento do PlayStation 5, que é a geração que nunca entregou e é a geração que mostra que a PlayStation está muito mal gerida, né? Então, assim, a gente está saindo dos anos de Jim Ryan, onde os frutos que ele colheu são consequências de gestões anteriores e ele preparou o terreno para fracasso futuro nesse
Eu tô chamando de estilo americano de gerenciar a empresa, apesar dele ser em inglês. Mas o estilo ocidental, né? E ele dá lugar para... É porque tem alguns estúdios e publishers europeias que tem um quê bacana ainda, né? O oposto da Ubisoft. E PlayStation tá nesse limbo aí, né? Sobre Highguard, eu acho que vale a pena a gente entrar um pouquinho mais, até porque a gente não teve episódio semana passada, que quando tudo aconteceu, né? O jogo saiu, números abaixo do esperado, de novo, que eu falei na minha primeira fala, de ter uma expectativa, a percepção do jogo, o pessoal começa a falar mal, mas também uma coisa que a gente já falou aqui de descuido. Além de despedirem muitas pessoas, até o site do jogo caiu por um tempo. E também era de um estúdio, eu acho que criado, né? Wildlight Entertainment, do pessoal do Apex e de Titanfall, 2 jogos muito bem sucedidos. Principalmente eu acho que o Apex, né? O Titanfall é um jogo que, como jogador de COD na época, não sei se é 2013, 14, fazer essa transição, foi uma transição muito boa. Inclusive entregou coisas que a gente estava pedindo no COD na época. Mas, de novo, eu acho que é uma questão assim, quase proposital ou proposital mesmo, assim, que, cara, vamos comprar esses estúdios, eles não viram nossos competidores, se eles conseguirem fazer algo dentro do que a gente quer e tá pedindo, que vai dar um lucro constante, pra mim, eles estão procurando um Fortnite, um jogo live service, que tem essa renda frequente. Se não der, a gente despede, a gente escreve uma cartinha, pede desculpa, as pessoas ficam desempregadas, vida que segue, né? É uma coisa que eu já falei também muito anti-arte, assim, é muito anti-humano em muitos sentidos, porque é meio cruel, assim, não, vamos comprar o estúdio na esperança de dar ferramentas melhores e maiores para eles poderem desenvolver um jogo no escopo maior, talvez, ou algo assim, nada. É simplesmente muito destrutivo mesmo. Outra coisa que eu vi um artigo da GameFile, que a Tencent financiou parte do Highguard, isso era uma coisa que era meio secreta e tal. Talvez a Tencent mesmo falou, vamos dar alguns milhões de dólares aqui pro pessoal, eles são talentosos, a gente vê. O que é curioso ver né, o Edu sempre faz muito essa comparação de gerenciamento das empresas asiáticas com as americanas e tem uma diferença muito grande, mas não sei, cara, eu acho que é um momento bem ruim da indústria. E só pra finalizar um pouco, cara, vocês falaram, né, o State of Play que a gente também não cobriu, foi legal. E muita gente ficou empolgado com God of War Remake original, mas é o estado da indústria isso, cara, a gente vai continuar reciclando coisas, reciclando. Remakes são legais. Eu acabei de zerar o GTA V, depois eu quero... Que não é um remake, né? Mas é um jogo antigo, vamos dizer. Quero fazer uma comparação e tal, mas assim... Se isso é o que eles têm melhor a oferecer, um remake de um clássico de 20 e tantos anos... Aí eu não sei muito o que dizer, né? Mas não sei se quer complementar, Edu. Mas em relação ao remake, cara, eu acho que a Capcom tem o formato ideal com a franquia Resident Evil de como você lança remakes e lançamentos. Resident Evil, eles colocam um estúdio para desenvolver um Resident Evil principal, e esses títulos levam 4, 5 anos para ser desenvolvidos, e eles cobrem o espaço vago ali com um remake. É o que a gente tem visto, que teve Resident Evil Remake, né? O 2, o 3, o 4, e isso foi alternando ali com Resident Evil 7, Resident Evil Village, vai sair o Resident Evil Requiem. Eu acho que é para isso que serve o remake, é para você cobrir as lacunas. Não é para ele ser o destaque, é para ele abrir a oportunidade da publisher, da desenvolvedora, focar os esforços num projeto grandioso, enquanto eles conseguem trazer games pra galera curtir, até porque, por exemplo, com Resident Evil, é uma franquia que precisava, na minha opinião, de renovar o gameplay, que a trilogia inicial tem um gameplay datado. Eu gosto, mas eu reconheço que é um gameplay datado. A gente tem a questão também de um cara que tem um Play 5 não necessariamente teve Play 1, Play 2, Play 3. E aí a pessoa pode jogar um jogo que quis jogar de uma geração anterior, modernizado agora, né? Com mais fácil acesso. Mas depender só de remake, de relançamento, aí é complicado, não é para ser estratégia, não. Parêntese rápido aqui, a gente tentando criticar a PlayStation e trazendo aí mais ênfase aos problemas que a PlayStation tem exibido aí com o fechamento de estúdio, e aí acaba de sair a notícia de que Phil Spencer e Sarah Bond estão fora de Xbox a partir da semana que vem, viu? Caraca! Agora? Acabou de sair furo! Meu Deus! Phil Spencer se aposentando, Sarah Bond pediu demissão, Matt Booty promovido para executivo de IA de Microsoft e a Asha Sharma é a nova chefe de Xbox. Cara, sabe o que eu penso disso? Eles reformularam toda a liderança de games para colocar uma marionete mais fácil de administrar do que os executivos mais antigos, imagino.
Eu vou abraçar meu Series X agora porque o negócio não tá fácil. Não tá fácil. Não tá fácil gostar de Xbox. Que é isso, cara. Gente, em tempo real. Que é aquilo que a gente fala. Parece que os executivos de Xbox, eles são marionetes lá dentro. Eles não têm poder de decisão. Porque, historicamente, Xbox era brilhante. O primeiro Xbox, absolutamente brilhante. Xbox 360 foi brilhante. O Xbox One, quando começou a ter mais aquela cara de executivo, com o Don Matic, foi um desastre, né? E o Phil Spencer, na minha opinião, com o Xbox One, ele conseguiu dar uma segurada quando ele assumiu o papel, mas foi um console que não atingiu o seu potencial, né? Pois é, tô lendo aqui em tempo real, enquanto a gente tá fazendo aqui essa gravação do debate na sexta-feira, que Phil Spencer acabou de se aposentar. Na verdade, ele vai se aposentar na segunda-feira, então no dia de lançamento aqui do episódio do debate. Logo em seguida, mesma notícia, Sarah Bond pede pra sair. Sarah Bond se demitiu, pediu demissão de Xbox. Ela que seria aí, né, elencado como a sucessora do Phil Spencer, já tava como CEO de Xbox, mas agora saiu junto com a aposentadoria do Phil Spencer. E quem tá assumindo agora a cadeira de executiva mora, assim, de CEO mesmo da parada, o novo chefe ou a nova chefona de Xbox é a Asha Sharma. Deixa eu olhar o LinkedIn dela aqui. Deixa eu procurar no LinkedIn. O perfil dela é aberto até. Presidente Core AI Product, tá escrito. Ela tá 2 anos só na Microsoft, pelo que parece, de acordo com o LinkedIn dela. Mas que doideira, hein, Carol? A gente tá falando do PlayStation e eu sempre falei, né, que eu queria perguntar pro Phil Spencer se tivesse uma pessoa na indústria que eu podia entrevistar no debate, fazer uma pergunta, que talvez agora ele saindo do Xbox... tem mais chance. Você se arrepende de ter sido o rosto do Xbox, né, nesses, sei lá, cara, quantos anos que ele é? Porque no começo, né, ele começou como estagiário, pelo que eu vi, são 25 anos lá na Microsoft. E beleza, tá dando tudo certo, né? A gente tá fazendo aqui uma apresentação na E3. Eu fui na apresentação da Microsoft da E3 em 2018, que é considerado uma ótima apresentação. Tava lá em Los Angeles. E esses momentos é super legal. Ó, que cara descolado, ó, que cara interessante. Ele fala bem, ele tem carisma. E aí, não, ultimamente só tomando as pancadas. Talvez nos próximos dias, inclusive até sair esse episódio, a gente vai ter mais informações do porquê. Eu não acho que um cara que nem o Phil Spencer é frito internamente, né? Eu não sei, mas pode ter sido. Eles podem culpar ele por tudo que aconteceu. A Sarah Bond era uma figura que não passava muita segurança, né? A gente já cobriu aqui as entrevistas dela, que ela falava coisas que não faziam muito sentido, ou com o que ela tinha falado no passado. Mas aí agora entra uma pessoa que, sinceramente, ninguém conhece. O que isso quer dizer? Não, eu imagino que a gente vai ter respostas para esses anos terríveis de Xbox quando o NDA do Phil Spencer cair. O NDA, para quem não sabe, é Non-Disclosure Agreement, que é um acordo de confidencialidade. Então, o Phil Spencer saindo de Xbox, ele deve ter esse acordo de confidencialidade por 1, 2, 3 anos. Quando esse acordo cair, eu imagino que ele vai a público e vai poder falar sobre os anos dele como líder de Xbox, e aí a gente vai ter uma noção melhor de tudo que rolou. Mas se toda a liderança vai embora, isso é um sinal de que, cara, ou a liderança estava incompetente, ou a liderança estava buscando tomar atitudes que quem está acima, que são acionistas, que é CEO de Microsoft, não queriam acatar, né? Não queriam aceitar. É ruim. Qualquer que seja a situação, isso reflete que ou a liderança estava ruim, ou a liderança não podia tomar decisões. Eu acho que é impossível alguém fazer um spin positivo dessa notícia, assim. Não tem como você virar e falar assim, gente, finalmente... Alguém tá tentando, eu te garanto. Vai ter alguém tentando. Internamente, ou você acha que é a comunidade fanboy de Xbox? Vocês estão... Eu acho que algum fanboy vai dar um jeito de transformar isso em algo positivo. E infelizmente não é. Até porque eu sou fanboy de games, né? Então eu gostaria de ver isso como positivo e eu não consigo ver nada de positivo nessa notícia. Não, e assim, eu tô vendo aqui o e-mail que o Phil Spencer aparentemente mandou pra equipe de Microsoft e assim, já entra aqui de novo algo que a gente criticou bastante, tanto o Phil Spencer quanto essa tríade de executivos de Xbox, que é essa história de você ou falar besteira ou ao invés de deixar de falar, você fala alguma coisa. Tipo assim, o Phil Spencer poderia ficar calado nessa hora. Beleza, o legado dele já foi construído, ele tá saindo pela porta da frente, tá se aposentando, não tá saindo, né, num momento de sucesso, no auge, mas tá saindo. Aí ele me vem com um e-mail aqui pra equipe de Microsoft, que eu vou ler aqui pra vocês rapidinho, só um trecho. No outono passado, né? Ou seja, já não é de agora. Compartilhei com o Satya que estava pensando em dar um passo pra trás e começar o próximo capítulo da minha vida. Aí eu vou dar uma avançada aqui. O Xbox foi sempre mais do que um negócio. É uma comunidade vibrante de jogadores, criadores e equipe
equipes que se importam profundamente com o que construímos e merecem um plano cuidadoso e deliberado para o futuro. Hoje marca o início de um novo e empolgante capítulo para a Microsoft Gaming, com a chegada de Asha Sharma ao cargo de CEO. E eu quero ser o primeiro a dar a ela e a essa incrível equipe as boas-vindas. Tipo assim, cara, de novo, o que me incomoda no Phil Spencer de uns anos pra cá é porque tudo ele tenta dar um spin positivo. Tudo parece que faz todo sentido. Não, veja bem. Sabe aquele meme? Entenda porque isso é bom pra você? Concordo. Cara, pelo amor de Deus, Phil, fica na tua, cara. Tipo assim, não precisa. E outra, você vai levantar a bola de uma pessoa que a gente não faz a menor ideia do que vai fazer e muito provavelmente vai, entre aspas, destruir o legado que o Phil Spencer estava tentando construir. Porque se a gente consegue perceber aqui agora que o Matt Booty foi levado para a divisão de Microsoft AI. A Asha Sharma também estava trabalhando com AI. Ninguém que é fã de Xbox tem falado de AI. Ninguém, assim, nenhuma parte da comunidade de Xbox. Pois é, a gente aqui não precisa nem dizer, né? Então, assim, você trazer isso como algo positivo, Phil Spencer, desculpa, assim, a gente não é um canal conhecido por dar reacts abaforados e tal. Não somos bem ponderados e tal. Mas, cara, eu tô lendo esse e-mail aqui e tá me dando uma revolta gigantesca, pistola. cara. O Davi tá pistola, tá vendo? É porque é surreal, cara. A gente tá vivendo assim, sabe aquela parada... muito que você fala, inclusive, André, percepção é realidade. Mano, ele tá tentando descer goela abaixo um negócio que não faz o menor sentido, velho. Eu não aguento muito isso também de eles parecer super simpático, que é o meu ponto de entrevistar ele, de quando tá tudo ótimo, tipo, não, a nossa nova novidade aqui, né, os próximos lançamentos do Xbox, coisa maravilhosa. E tudo bem, teve uma fase que você pode discutir que foi. A gente já falou aqui do sucesso do 360, o Xbox One menos e tal, mas, cara, isso é um sinal evidente de uma instabilidade enorme, tá? A Microsoft e Xbox não querem anunciar 3 saídas dos 3 maiores nomes do console, da plataforma, da empresa que seja. Tipo, isso é um momento que lá em Redmond, né, que é a sede da Microsoft, o pessoal deve estar meio morrendo de medo, né? Quer dizer que vão ter mais mudanças, mais demissões sobre essa ótica. Agora que saiu o CEO, saiu o Phil Spencer, a gente vai mudar, a gente vai realocar um novo orçamento para AI dentro de jogo, justamente essa nova diretora, CEO, presidente, que vai ser de Xbox. É uma instabilidade enorme. Não acredito que a gente passou 20 minutos aqui falando do competidor e dos erros do competidor para ter essa bomba em tempo real aqui, cara. Qual é o momento dessa indústria? O que está acontecendo com essa indústria, gente? Parece que não tem nenhuma notícia positiva. De novo, a gente não quer ficar falando sobre essas coisas, cara. Você sabe o que eu acho que vai acontecer? Cara, eu acho que a indústria de games, ela vai, com os grandes, meio que se implodir. E ela vai retornar para um patamar em que quem tá na indústria porque é fã e quer fazer um bom trabalho. E com isso vai conseguir gerar bons jogos e vender. E eu acho que a gente vai ter uma... É uma implosão mesmo. Eu tô com dificuldade até de me expressar, mas eu acho que esses grandes aí, que são ditados por executivos e investidores, eu acho que esses caras vão cair fora porque eles não são mais bem-vindos na indústria. Então, quando você olha para a Nintendo, por exemplo, a Nintendo, ela tem seus executivos, ela tem o seu corporativismo, mas ela é uma empresa que não dá para você negar que ela é tocada por pessoas que são genuinamente fãs de games. E da mesma forma a gente tem os estúdios indie, que são genuinamente fãs de games. E tem publishers e estúdios associados a publishers que são fãs de games e fazem bons trabalhos. A Santa Mônica, por exemplo, até para falar um estúdio americano, já que a gente bate tanto nos estúdios americanos. A própria Double Fine, né? Então eu penso que assim, a indústria está num momento de implosão em que essa galera que não é de games e quis fazer uma grana fácil com games, tá tomando tudo que é decisão errada, e esses caras não vão mais ser bem-vindos na indústria, eles vão gerar problema para suas empresas, os caras vão cair fora, a gente vai ter uma recuada, mas vai voltar, essa é a minha esperança, para um patamar em que quem tá na indústria trabalha bem, toma boas decisões, é fã de games e vai entregar para quem é fã de games jogos feitos por fãs de games que são bons jogos. Só rapidinho, Davi, eu sei que faz tempo que você não comenta, cara, mas aí, Edu, você tá basicamente falando que é uma indústria que é maior que a indústria do cinema e de música juntos, vai se tornar algo por paixão, algo quase nichado, e eu discordo. Eu sei que não é isso que você quer dizer. Não nesse sentido. Não. Sim, eu sei, mas
Assim, onde tem dinheiro a ser ganho, essas empresas gigantes vão estar. Esse é o problema, sabe? Então, qual que é a estratégia do Xbox, da PlayStation, eu não sei. Mas é basicamente, eles querem ganhar dinheiro e tem dinheiro a ser ganho nessa indústria, ponto. Não é nesse sentido de que, nossa, do nada, tipo, a indústria vai super recuar. Mas é no sentido de que a indústria vai perceber que esses caras que estão aí só pelo dinheiro, mas sem paixão nenhuma por games, eles não fazem mais sentido serem executivos nessas empresas. Que o que faz sentido é você colocar, por exemplo, o Reggie, que era da Nintendo. Ele era um executivo. Ele foi pra Nintendo, se eu não me engano, antes ele era da Pizza Hut, mas ele entendia de games. Ele respeitava a indústria, acho que esse é o ponto. Exatamente. São esses caras que a gente precisa na indústria. É um cara que ele toca o lado corporativo, mas ele toca bem o lado corporativo. A nossa querida Asha Sharma trabalhava na Home Depot e na Meta, então não sei no Meta, se... Pelo amor de Deus. Eu acho que o ponto que o Edu mencionou sobre executivos que amam videogames, e com certeza a Nintendo tem um número imenso de executivos com essa característica, assim como tem alguns executivos na Sony. Um executivo da Sony que eu lembro demais, que inclusive foi depois inaugurar estúdio, é o Adam Boyce, que ficou famoso por aquele vídeo lá que ele entrega pro Shuhei Yoshida um jogo, e esse era o exemplo do sistema de troca de jogos de PlayStation na época do PlayStation 4, quando saiu a notícia de que o Xbox não ia permitir que você trocasse jogos, né, e tal. O Adam Boyce é um desses caras que ama videogame, tanto que depois ele foi lá, fez a Iron Galaxy, fez inclusive um jogo que a gente estava mencionando aqui em episódios passados, que foi o Rumbleverse e tal. Você tem executivos que são fãs de videogame trabalhando para essas empresas, trabalhando para essas grandes corporações na indústria. Mas tem também o cara, como eu mencionei, que respeita videogame, né? E eu acho que a maioria hoje dos estúdios que vai bem no mercado são formados por pessoas que, sim, amam videogames, mas acima de tudo respeitam muito essa indústria e respeitam o jogador de videogame como um todo. E aí é um ponto interessante que você mencionou, Van Depp, e que o Edu também comentou sobre, não é bem a questão do mercado de games diminuir ou aumentar. A gente hoje já trabalha com alguns estudos que mostram que esse mercado de games que a gente discute aqui, na verdade são vários mercados de games, né? Se você abre, por exemplo, a Steam, você vai ver lá um monte de jogo que tá fazendo sucesso, tá gerando lucro para empresários e tal, mas que são jogos que não competem tanto diretamente com jogos que você vê, por exemplo, saindo de PlayStation, saindo de Xbox, saindo de Nintendo. Você vai, por exemplo, no universo dos live service, dos Roblox da vida, dos Fortnites, e você tá vendo cada vez mais, ao invés de uma indústria só que tenta competir ali, né, pela grana que tá rolando ali entre jogos single player, jogos multiplayer, jogos live service, você vai começar a ver essas esferas meio que se distanciando, sabe? E eu acho que é aí aonde vem a questão mesmo da implosão. Eu acho que cada vez mais essas grandes empresas, como agora a própria questão da Microsoft, o próprio exemplo da Microsoft, essas grandes empresas que olhavam para o mercado de games a partir desse dado que a gente mencionou aqui, de que games, né, geram mais receita do que música, do que TV e cinema juntos. Essas empresas que olharam para isso e pensaram, é aqui onde a gente vai construir o próximo braço, a próxima perna do nosso império, essas empresas vão começar a focar mais em um espaço específico, em um cantinho específico do mercado de games, tentando fazer aí o próximo Fortnite, tentando ser uma próxima Epic Games e tal, e o resto do mercado, que é onde a gente se encontra, inclusive, vai continuar crescendo, vai continuar se desenvolvendo. Eu acho que um exemplo claro disso, que está inclusive na nossa pauta, é o Mutagenics, né, que é esse novo jogo do criador do Super Meat Boy, do The Binding of Isaac, que tem um documentário maravilhoso lá, o Indie Game, né, The Movie, maravilhoso sobre ele. É bem legal esse documentário. É um jogo que atualmente é o jogo mais bem ranqueado do Metacritic de 2026, entendeu? E é um indie game. Eu não acho que esse vai ser o melhor jogo do ano. A gente tá muito no começo do ano pra isso. Mas o melhor jogo do ano passado foi um indie game também. E eu acho que essa indústria de jogos independentes, que a gente chama hoje ainda de indústria indie, e que a gente ainda faz uma espécie de separação. Você tem a indústria AAA, que é como se fosse a indústria de games de verdade. Isso não pra mim, né? Mas pra algumas pessoas, né? E aí você tem a indústria indie. Cada vez mais essa indústria indie vai tomar a frente dessa indústria do AAA, porque essa própria indústria AAA, ela tá nesse processo de implosão. Esse é o meu ponto. Sim, isso eu concordo. Uhum. Eu acho que você conseguiu expressar, e eu até pensei, é uma indústria que ela vai ter mais Baldur's Gate 3, ela vai ter mais Expedition 33, ela vai ter menos Assassin's Creed. Porque já tá tendo menos hoje, né? Mas isso seria ótimo para a indústria. Sim. Isso também depende do mercado, de nós.
nós aqui do The Byte falando, nós com a carteira, né, comprando esses jogos, apoiando esses jogos, falando, trazendo pessoas que fazem jogos indies, né, a gente teve o Selbit aqui, a gente teve o Max, a gente pode falar de outros também que vão aparecendo por aí justamente, e fazer um esforço consciente. Só que o que acontece? Muitas vezes esses estúdios são muito bons, tem algumas pessoas, eles precisam de investidores ou não, e eventualmente o chefe desse cara, mesmo que abriu o estúdio, acaba vendendo, cara. Esse é o problema. Então a gente apoia, o estúdio dá dinheiro, tem uma rentabilidade legal, talvez seja até autossustentável, mas parece que eles veem, né, os dólares, os valores, e não, beleza, a gente tem que vender isso aqui, né? Eventualmente. Qual que é o jogo final nosso, literalmente, assim, né, de o que a gente vai fazer aqui? Não parece que existem muitos estúdios que querem se manter, né, produtivos, autossuficientes e fazendo jogos legais. Eu acho que como developers, a maioria, tudo que quer na vida é isso. Eu não quero interferência de uma Sony, de uma PlayStation, ou de um Xbox também. E eu quero poder fazer meus jogos aqui com a minha equipe. Espero que tudo isso esteja acontecendo, que a gente estava cobrindo antes, e com o Xbox leve esse caminho que o Edu trouxe e você também verbalizou super bem agora. De tipo assim, quando um estúdio for analisar, será que a gente bota na mão desses caras? Será que a nossa meta, né, uma Band ser comprada por tal? Será que a nossa meta ser... Não, vamos ficar aqui. Olha os milhares de exemplos que a gente tem de estúdios parados, onde um cara que é developer, um desenvolvedor de jogos, não pode desenvolver e criar seu jogo, não pode escrever sua história. É tipo um milagre quem tá empregado nesse meio. Eu vi até funcionários da Rockstar que trabalharam em vários GTAs, inclusive não conseguem empregos no meio. Então eu acho que tá na hora do mercado se corrigir. E ter uma bomba como essa pode ser positiva. É que nem falam, né? Tem que chegar no fundo do poço para começar a subir de novo. Quem sabe que seja isso, né? Eu não sei nem o que falar, cara. Que bagunça. É um momento de estabilidade. A Microsoft e a Xbox não estão felizes com essas mudanças. Você vai botar alguém de inteligência artificial encarregada dessa marca. E eu tô morrendo de medo. Uma pessoa inexperiente que não tá incluída, né? Não faz parte da comunidade, que é importante entender os sentimentos e o que a comunidade quer, o que o mercado pede. Existe alguma razão por que eles escolheram ela e não alguém de games, né? Deve ser alguém que vai fazer parte do jogo do CEO da Microsoft, que seja, ou de quem tá lá. Geralmente eles pegam alguém que eles chamam de company man, né? Homem ou mulher da empresa mesmo, que tá pra jogo. Que beleza, eu não vou resistir, eu não tenho uma imagem pública a zelar. Marionete. Exato. Marionete é um ótimo termo. Eu espero estar errado, mas é marionete, eu acho. Não, exato. A gente não conhece ela, então a gente tá fazendo presunções, mas eu tô aqui lendo o LinkedIn. É um negócio que assusta. E que bom que... Obrigado, Davi, por ter atrasado tua viagem e por ter almoçado e tal, porque senão a gente não teria tido o furo aqui. A gente tá gravando um pouco mais tarde que o normal na sexta-feira. Não, eu sinceramente, eu tento ser uma pessoa bem empática, assim, eu acho que às vezes eu até sou empático demais em relação a algumas coisas. Eu realmente sinto pelo fã de Xbox, cara, tipo, real, assim, porque, velho, é muito complicado você ter toda uma estima por uma marca e você fazer um investimento e assim, Concordo. mas errado, vai ter gente comentando, né? Errado foi do cara que virou fã de marca, ninguém pode ser fã de marca. Concordo também, concordo os dois. Mas você não precisa ser fã de Xbox apenas. Basta você imaginar que tem gente que despendeu uma grana pesada num ecossistema, acreditando que esse ecossistema ia crescer, ia se desenvolver e tal. E todo mundo faz isso, né? Todo mundo faz isso quando compra o jogo na Nintendo, todo mundo faz isso quando compra o jogo em PlayStation. E esse cara agora, velho, o que que sobra, assim? Porque eu não vejo com essas decisões, eu não vejo com essa notícia um futuro muito brilhante pro momento em que a Xbox tá hoje, assim, pro modelo em que o Xbox tá hoje, né? Então, aquilo que a gente falou anteriormente, né? Que a Xbox tá indo cada vez mais pra um futuro tipo Sega. Eu acho que tá claríssimo que esse é o canto, assim, que esse é o caminho, assim. Eu acho que, de novo, eu duvido alguém conseguir, né, me dissuadir de achar que a Sega não é o futuro, não é o end goal aqui de Xbox. E trazer uma pessoa de IA, por mais que ela já esteja mencionando que quer investir em jogos, mas trazer uma pessoa que não viveu o Xbox, trazer uma pessoa que não é, como é o caso do Phil Spencer, que começou como um estagiário 38 anos dentro de Microsoft, e segundo ele, o sonho do cara era ser executivo de Xbox. Então, assim, eu não consigo imaginar que a marca está em boas mãos ou está protegida. Eu acho que Microsoft vai continuar investindo em games, mas como o próprio Phil Spencer colocou no e-mail dele, é mais Microsoft Gaming do que Xbox agora. Vamos ver aí no futuro o que é que vai dar, né? Galera, bora então pro Boletim Nuvem. A gente tem umas coisas interessantes para falar de plataformas de lives e Logan Paul. Fica aí. Nuvem é o seguinte, cupom TheByte está válido para títulos selecionados de PC, 10% de desconto. Tem muito jogo por lá e em preço bom. Com o cupom TheByte você tem o descontinho extra, por exemplo, Dragon's Dogma 2, Lego Harry Potter Collection, Neo 2
e muito mais. QR Code na tela, link na descrição. Bora falar rapidinho de lives então, Davi? Exato. Uma pesquisa que saiu recentemente aí, que o Vandep inclusive trouxe aqui para a pauta do nosso debate dessa semana, mostrou números bem interessantes sobre o mercado de live streaming. O dado que mais me chamou a atenção, antes de passar a palavra para vocês, é que o YouTube já havia se tornado e segue ainda hoje como plataforma de streaming que lidera, digamos assim, né, o grupo de YouTube, Kik, Twitch, TikTok, e ele teve um crescimento entre 2024 e 2025 de 2%, o que, obviamente, 2% parece pouco, mas você tá falando da maior plataforma de live streaming da atualidade que continua a crescer, né? Vandep, fora esse dado aí de YouTube, o que mais te chamou a atenção em relação a essa pesquisa, sobre esse momento do mercado de live streaming? Que o TikTok é uma plataforma bem maior que a Twitch, né? Em horas vistas tá o dobro, né? Porque nesse gráfico a gente tem as horas vistas totais e tem gaming, né? Então 15% das horas vistas do YouTube foram em gaming, o que não é muito, mas ao mesmo tempo porque o YouTube é muito maior que parece. Essa é uma discussão que a gente teve até com o Doug, né? Que participou aqui, que é funcionário da Google. Agora ele não tá mais com games, ele mudou de área e tal, mas que a gente até falou da Twitch, já não naquele episódio, até porque seria indelicado falar com ele sobre isso, mas o quão maior o YouTube é em relação à Twitch. Mas em relação à Twitch também é a estabilidade e também que caiu. É um momento que eles estão tentando ficar estáveis, né? Mas eles também fizeram toda uma parte de bot, né? De visualizações. Então, os números totais da Twitch, de todas essas plataformas, incluindo TikTok e Kik, é a que mais caiu. Um outro dado que eu achei interessante também foi quem que é o maior streamer da Twitch no momento é o Kai Cenat, né? Em 2025, pelo menos. E ele não streama há 4 meses e continua ganhando $250 mil por mês de inscritos lá, de subs pagos, o que é curioso. Então, se o maior streamer da plataforma não streama 4 meses, você vê que um momento de estabilidade, né? Até conversando com um pessoal que agencia e trabalha assim, todo mundo relata números menores. Alguns fazem multistream, que nem a gente já falou, outros não, né? A gente tem o caso do próprio Alan, que a gente conversou aqui sobre o momento da Twitch, que é muito cômodo para ele ficar lá. Não conversei especificamente com ele sobre isso, mas assim, com certeza monitora, né? Tipo, tem uma hora, cara, que se começar a cair, não tem muito mais o que fazer. E também me chama a atenção os números do TikTok, cara, porque de fato é um lugar que muita gente faz umas lives, seja de games ou não, pra ganhar um dinheirinho meio rápido. Mas aqui que mesmo teve um crescimento enorme, também tá dando uma estabelecida. Mas eu acho que especialmente a Twitch é momento de ficar estável, de não ter mais notícias rodeadas, que a gente já cobriu aqui, negativas e tal. Não sei o que você tem algo que você queira comentar, Edu. O gráfico e o que você falou já transmitem bastante informação, né? O que me chama a atenção aí é tipo o YouTube, mesmo líder, conseguir crescer. O Davi falou isso, né? Quando você já é líder, é difícil você continuar crescendo. O YouTube ainda assim conseguiu crescer. E Twitch segue líder em games, mas games é um segmento limitado dentro de tudo que você pode fazer no ao vivo. O YouTube, eu imagino que em algum momento, a parte de games do YouTube, eu imagino que em algum momento ultrapassa a Twitch. Saindo de games, o negócio que me chamou a atenção foi a Kazé TV, o número 2 mundialmente de stream na plataforma de YouTube. Claro, eles têm transmissões agora de Campeonato Brasileiro e tal. Inclusive, tá vendo uma matéria da Exame sobre a Live Mode, né? Que toca a Kazé TV e tal. E a oportunidade que a Rede Globo deu pra eles na Copa de 2022. A Globo tinha os direitos da Copa e um pouco antes da Copa eles cederam os direitos digitais. Assim, a gente não quer pagar um pouquinho a mais aqui, pode deixar. Eles não acharam que ia vir uma Live Mode ou Kazé, que antes basicamente era ele fazendo live, né? Tipo, eles eram pequenos. A Live Mode, pelo que eu sei, eles meio que compravam os direitos para botar em plataformas, não é eles que tocavam isso necessariamente. E agora, ano de Copa do Mundo, Kazé TV vai transmitir 104 jogos, Rede Globo 52, então uma diferença enorme. Quer dizer que, né, a live no YouTube é uma realidade enorme. Ontem mesmo tinha jogo do Corinthians no Premiere, que eu pago que nem um idiota, acho R$40 por mês da Rede Globo. E a Kazé TV, mas como tinha o Casimiro e o Luiz Felipe Freitas narrando, eu fui ver lá, mesmo com delay. Então, eu acho que o futuro é digital e lives mesmo. Não sei se você quer comentar rapidinho algo que chamou a atenção, Davi. Não, só me chamou a atenção sobre essa questão que você mencionou a respeito da Globo versus a Kazé TV. Um caso antigo já, mas que pra mim é muito sintomático desses movimentos de plataformas antigas, né, que a gente chama de legacy no mercado, né, assim, e que vão meio que dando lugar pra gente mais jovem, com um olhar mais orientado pro futuro. O Grupo Abril, cara, que foi um dos maiores grupos de comunicação que a gente já teve no país, dono da maioria das revistas que
ainda hoje você vê aqui e acolá, mas que não são mais, né, líderes, né, de nada, porque enfim... Playboy, né? Exato, pronto, Playboy é uma delas. Curioso você Playboy ter Brasil. mencionado. Não, é que a Playboy Brasil, culturalmente, nos anos 90, eu acho que era a revista de maior impacto. Era a revista Veja, que é deles também, se eu não me engano. É de conhecimento geral de que o que marcou o fracasso, ou pelo menos o começo do fracasso do Grupo Abril, foi exatamente essa crença de que a internet era só uma fase. Perfeito, bom paralelo. E de que a revista veio pra ficar, sabe? E de que as pessoas não iam trocar a leitura da revista por uma leitura digital, porque lê no computador e tal. E aí eu lembro que eu tava vendo uma entrevista do pessoal da Live Mode, saiu uma matéria deles, não sei qual foi o jornal, vai estar aparecendo aí na tela, um vídeo com entrevista com CEOs e tal, e que na visão deles, um dos maiores diferenciais que a Live Mode trouxe, né, das lives da Casa TV em relação ao que a Globo tava fazendo na época, e que agora a Globo no GETV tá tentando meio que copiar, é exatamente a reação em tempo real do Cazé, do Luiz Felipe Freitas e dos comentaristas ali, cara. A janelinha no canto superior da tela, cara. O negócio que a gente faz com gameplay há Exato. mais de 10 anos? Então, mas a Globo não deixava fazer. Nessa matéria da Exame tem isso. Por isso que eles não queriam essa parte digital, assim, porque achavam besteira. E foi a maior sacada da Casa da TV, né? Não, e aí outro ponto, que o Thiago Leifert, o próprio Galvão Bueno, são pessoas que, aqui agora que saíram, né, da Globo, mencionaram em entrevistas que eles já tiveram, né, assim, vontades de dar ideia para os executivos da Globo, de trazer algum elemento mais parecido com o que eles viam na internet. O próprio Galvão Bueno falou isso, mas quem falava mais foi o Thiago Leifert, que deu bem mais entrevista do que o Galvão Bueno, pessoa da Globo. E o Thiago Leifert falava muito que na época do Globo Esporte, várias ideias que ele vê hoje na Casa TV, que ele vê hoje em outros lugares, ele, supostamente, né, disse que entregou para os executivos da Globo e eles olharam e falaram assim, muito lindo, carinha da internet, vai para lá que deixa a gente tocar que a gente sabe fazer esse negócio. E tá aí, né? Mais uma vez, né? O futuro vem sendo o presente e parabéns pro pessoal da Live Mode da Casa TV pelo trabalho brilhante. Só pra finalizar o assunto, a GETV realmente é impressionante, cara, o que eles fizeram, assim, eles tinham a faca e o queijo na mão, eles podiam ter transmitido a Copa de 2022 também no YouTube, eles tinham todos esses direitos, não era muito mais caro, tava incluso no pacote. Pelo que eu vi, eles que decidiram ceder, assim, não é nem que a Casa TV ou a Live Mode estava atrás. Do nada tem uma oportunidade enorme no mercado, é sempre desvalorizando o digital, né, que antes se chamava a internet, qualquer coisa assim. Aí agora a Rede Globo, que sim, tem bons profissionais, já falei o Jorge Igor, o Formiga lá que tá lá. Cara, são bons profissionais, mas assim, não é o Cazé. O Cazé tá lá, ele é o rostinho da emissora por uma razão, muito carisma, muito conhecimento, muita paixão pelo esporte e um profissionalismo agora que, assim, muita gente questiona, eu mesmo tô vendo a cobertura das Olimpíadas de Inverno e aí eu acho que a da Sport TV tá melhor, tá? Nesse sentido, a Cazé TV peca um pouco, por quê? Porque Sport TV tem acesso a mais especialistas de cada categoria e aí o pessoal da Cazé TV meio que tem que estudar e pega os mesmos comentaristas e fica mais difícil. Mas eu mesmo assim prefiro abrir o YouTube, tá tendo a final do rock feminino Canadá e Estados Unidos, eu sei que é uma rivalidade grande, vou ver um pouco, entendeu? Aí eu faço isso, antes eu fazia isso no Sport TV, não faço mais, mas interessante o momento mesmo. Interessante também, para fazer umas transições à la Davi, ele que me sugeriu aqui eu fazer. Nosso queridíssimo Logan Paul, não muito, tá envolvido em mais uma polêmica. Dessa vez, no mundo mais de vocês, meus amigos. Aí os anime, aí... Eu não sei se Pokémon é anime, eu não sei, mas eu não conheço quase nada desse negócio. É anime? É isso. Pra mim é um desenho, não sei. Sem julgamentos. Esses cards de Pokémon nos últimos anos, a gente pode falar que tomou uma proporção enorme nessa questão de colecionar e os valores e... Enfim, o Logan Paul tinha um card, né, desses, que era um Pikachu Illustrator, que pelo que eu vi ele pagou 5 milhões de dólares e ele botou num leilão e acabou vendendo, se eu não me engano, por 16 milhões. Mas tem muita coisa envolvida aí, inclusive de como foi feito o leilão. Inclusive teve uma fase que ele vendeu 49% desse card para as pessoas poderem comprar uma parte, e depois ele comprou de volta, mas não devolveu o dinheiro de todo mundo. A gente já discutiu o Logan Paul aqui, ele já deu golpe de criptomoeda, a gente teve o CryptoZoo, né? Que foi um negócio de NFT, pelo amor de Deus, que o CoffeeZilla cobriu, que ele ia ser um jogo, que as pessoas iam poder ganhar dinheiro. O Logan Paul sempre envolvido em polêmicas, inclusive no Japão, naquela floresta, a gente não precisa, né, expandir mais sobre isso. Inclusive, cara, vocês lembram NFT? NFT, eu sempre estive do lado certo desse bagulho, como inteligência artificial, diga-se de passagem. Ele comprou o NFT na época por 635 mil dólares, que vale 150 e olhe lá hoje em dia, né? Mas assim, tem muita coisa a discutir nesse sentido, porque, como a gente falou, tem várias polêmicas, inclusive que esse mercado de cards Pokémon é uma bolha, né? É uma bolha que, tipo, você começa a supervalorizar
o interesse nisso. Todo mundo que compra são investidores e não pessoas que querem investir e ter o card, né? Que é muito estranho, inclusive. O Logan Paul usava esse card do Illustrator numa corrente de ouro no peito aqui. E aí tá vendendo num leilão, inclusive que é de um cara chamado Ken Goldwyn, que eu comecei a ver uma série bem ruinzinha do Netflix, que é desses negócios de itens colecionáveis, inclusive pra estudar aqui. É uns episódios de 20 minutos e o cara fez o leilão pra ele. Inclusive o Logan Paul investe nessa empresa desse Ken Goldwyn. Mas, enfim, não sei se vocês querem comentar, só acho que é interessante. Tem outras coisas que aconteceram. A gente falou aqui do Kalshi, né? Que é aquele mercado de previsões, de apostas, de acontecimentos de verdade. Também tem o Polymarket e tem gente que falou que o Logan Paul entrou nesse Polymarket, apostou que o card ia vender por mais de 15 milhões, subiu o preço e ganhou mais dinheiro nisso do que na venda. Então, só achamos que seria interessante trazer essa pauta aqui, porque aconteceu muita coisa. Não sei se vocês querem comentar. O que eu iria comentar é que, assim, a gente teve há cerca de uns 5 anos a bolha de retro games em que os preços subiram de uma maneira surreal, e aí tinha a empresa que faz aquela gradação de jogos envolvidos e casa de leilão. A gente no passado, não sei se é anos 80, teve bolha também da galera que comprava moeda edição limitada, moeda mesmo, edição limitada, que aí... Então, assim, cara, isso passa ano, entra ano, vai ter um picareta tentando inflar um mercado para fazer dinheiro em cima. E, infelizmente, vai ter um trouxa do outro lado fechando negócio com picareta. Mano, tem que ficar esperto, cara. E tem que ficar esperto também que nesses negócios existe uma série de conflitos de interesse. O diretor da empresa de gradação tem um cargo na casa de leilão. Cara, galera, só não cai nessa. Só não cai nessa. É o que eu digo, assim. Você tem um hobby e você gosta dele, cara, compra as coisas que fazem sentido, não compra o que não faz sentido. Faz sentido comprar um card ou comprar um jogo pra ele ficar parado dentro de um lacre? Pra mim não faz o menor sentido. Não, e não compra como investimento, cara. Isso aqui me pega, sabe? Engraçado você falar esse negócio de moeda, Edu, porque faz um mês, mais ou menos, durante o Réveillon aí, eu encontrei um senhorzinho, que obviamente não vou mencionar quem é e tá, até porque a gente é próxima, e que me mostrou, assim, coleções de moeda e tal, e aí eu fui até pesquisar, e realmente tem gente que ainda coleciona moeda hoje, obviamente não gente da nossa geração, gente de gerações passadas, que acha que lá na frente ele vai pegar esse álbum de moedas e vai vender, isso vai dar um dinheiro pra ele como se fosse investimento. E eu acho que a gente tá vendo hoje, né, com a velocidade da internet, do meio digital, esse movimento que antigamente, né, era uma parte da galera que colecionava, virando o colecionismo como um todo. Então eu conheço gente que investe comprando tênis, investe comprando card, investe comprando jogo, investe comprando controle, edição especial de controle, achando que lá na frente vai conseguir tirar muita grana. E assim, a gente já meio que já viu algumas bolhas, né, com relação a esse mercado de colecionismo de games, como por exemplo, se eu não me engano, o jogo do Mario, né, o Mario 64, que rolou, né, uma venda... O Mario original de Nintendo, justamente uma venda de 1,5 milhão, que é a mesma coisa que o Edu falou né, da nota que se dá, teve isso com o Logan Paul. O Logan Paul mudou 2 vezes a nota desse card, para justamente Exato. ser um 10. É muito importante nesse mundo de colecionáveis, você ter alguém, né, um sistema que dá uma nota justa para esses cards, para você poder... botar uma precificação dentro disso. Mas sabe o que a galera faz, Vandep? Tem uma galera que tipo, eu quero que essa minha fita aqui, esse meu jogo, disco, seja lá a mídia que for, tem uma nota, sei lá, no mínimo 9,5. Aí ele manda, aí os caras dão a gradação, sei lá, de 9, o cara ele vai abrir o lacre e vai mandar de novo, torcendo pra pegar uma pessoa diferente que vai dar a nota que ele quer. Ou o que você falou também de que teve isso no mundo dos games, acho que foi o Carl Jobst, né, o youtuber, cobriu muito disso, de o cara que tá investindo também faz parte da empresa que faz as avaliações, né? O que é um absurdo. O Logan Paul mesmo vendeu no Liquid Marketplace, quando ele vendeu 49% do card dele para várias pessoas, para comprar de volta, o site caiu do ar, entendeu? Então é sempre uma coisa assim. E essa série da Netflix do Rei dos Colecionáveis, que tem esse Ken Goldwyn, que não falei, que é o cara que tava no leilão, eles não conseguem nem olhar na cara do maluco que comprou por 15, 16 milhões de dólares o card, que depois fica no discurso, esse card vai valer 100 milhões de dólares, e o Logan Paul, bota fé. Se bota fé, por que vendeu, né? Tudo é uma bolha, cara. Eles ficam inventando uns preços
enorme. Você falou de bolha de retro games, teve da época do .com, né, que chama no final dos anos 90 de startups em Vale do Silício. Você mencionou a parada do NFT, na mesma leva que saiu a notícia do Logan Paul sobre o card que ele vendeu por 16 milhões, saiu junto vários tweets mostrando a época dos NFTs, que o Logan Paul comprou um NFT por 635 mil dólares e que hoje vale 155 dólares. Então assim, o próprio Logan Paul, que é quem tá fazendo o esquema, foi vítima de esquema, gente. Pelo amor de Deus, tipo assim, sabe? Não dá pra você achar que você vai... E eu fico preocupado com isso, porque assim, beleza, a galera adulta, você faz o que você quiser com o dinheiro, brother, vai fundo. Mas quem é novinho, cara? Eu fico vendo muita gente jovem, muita gente assim, que pega sei lá, o dinheiro que ganha às vezes assim da mesada, e aí investe comprando tênis, aí bota o tênis numa prateleira achando que aquele tênis vai se valorizar. E, mano, não só é um materialismo bizarro que a gente tá vivendo hoje, mas, de novo, é um tipo de pensamento que não se traduz na realidade. E muita gente tá gastando dinheiro louco com isso. E só quem realmente sai rico nessa história é a galera dona do Polymarket, é a galera dona da Couch, é a galera dona desses esquemas, ou quem tem poder o suficiente pra manipular esse mercado, entendeu? Como é o caso, inclusive, do Logan Paul, entendeu? É muito curioso analisar qualquer mercado, justamente você precisa de compradores que querem ficar com os itens. Mas todo mundo se acha o investidor mais perto do mundo. Não, vou comprar... Nesse programa mesmo, vocês gostam de Fórmula 1, tem um card do Lewis Hamilton, que um cara de Montreal, justamente, ele tira um assinado, é 1 de 1, e o cara compra por $1 milhão dele, beleza, assim, bom, que é um moleque de 14 anos, classe média baixa, que ganhou $1 milhão, né, mas, assim, quem que tá precificando isso, né, porque essas empresas que fazem os cards, eles propositalmente criam muita demanda. Tem um do LeBron, que também aparece nesse programa, que é do LeBron James, tem um pedaço da camisa dos 3 times que ele jogou. Então esse card, alguém bota um valor, vai ser $5 milhões, é o card mais valioso de todos os tempos. Não sei se é ainda, né, mas esse cara, esse Ken Golden de novo, ele é bem malandro, bem vendedor, meio safado assim. Não, esse aqui é o melhor preço disso, o mercado tá quente, você precisa fazer isso. E eu gosto de colecionáveis, eu tenho uns cards de basquete do começo dos anos 90, metade dos anos 90. Mas por que eu gosto disso? Porque eu olho aqueles cards, eles estão organizados da mesma forma que eles estavam quando eu tinha 10 anos, quando eu parei, eu fiz uma coleçãozinha de 18 aos 10 anos, eu não queria brinquedo nenhum, queria só esses cards que vendia aqui no Brasil já. E eu tenho lá organizado na mesma ordem que eu, meio bobo, meio estranho, moleque, organizei, por isso que é legal. Eu invisto em artistas brasileiros e boto arte na minha parede, né? A gente falou, eu tenho aqui do Edu Ribeiro, que também fez o logo da minha agência, depois a gente pode botar do Hiroshi Nagai, que é um artista japonês, eu pedi um pôster dele assinado do Japão, mas porque eu vejo aquilo na minha parede e eu fico feliz com aquilo. Não é que você vai vender daqui a 3 anos achando que vai quadriplicar o dinheiro. Eu comprei um do Edu Ribeiro tem uns 5 anos, que já vale o dobro do que eu vendi. Tanto que o próximo que eu comprei pelo dobro. E ele falou, se você quiser... Mas eu não quero. Talvez um dia essa arte sirva para repassar. Eu posso fazer uma venda legal, um bom investimento. Esse quadro não faz mais sentido para mim. Eu já olhei muito para ele, já não sou mais... Sei lá, a arte é isso, né? Ele inspira sentimentos diferentes. Mas você ficar só investindo e achando justamente comprar um jogo lacrado e deixar aqui por 30 anos, é legal o conceito, mas é meio triste também. Você nunca vai brincar com aquele boneco, você nunca vai mexer em nada, sabe? Eu acho estranho. E o Logan Paul, de novo, por isso que a gente trouxe essa pauta, metido em muita coisa, cara. Tem esse negócio do Polymarket que eu falei que ele entrou pra precificar e apostar que ia vender mais de um número. E ele pode ter mexido nisso, né? Tem esse negócio do Liquid Marketplace, que nem eu falei, de o pessoal comprou um pedaço do card. Então, tudo parece que ele tá envolvido e eu não entendo. Se esse card fosse tão importante pra ele, quando ele falava que era, ele não ia vender nem por um lucro de 10 milhões. Por que ele vendeu? Ele não ia vender por um lucro de $10 milhões, que ele e o irmão dele fazendo aquelas lutas de boxe bem fracas, ganham 70, 80 milhões de dólares numa luta. Então, é sempre muito estranho, sabe? E, de novo, o Logan Paul é investidor nessa empresa desse Ken Golden. Se vocês quiserem ver na Netflix, uma série de 20 minutos, é bem boba, é bem estranha, mas enfim. Bom, gente, depois a gente ficar uma semana longe, voltamos com tudo aqui, então por favor deixe um comentário o que vocês acharam, se inscreva, estava com saudade de vocês, semana que vem estamos de volta, e é isso, grande semana a todos, um abraço. Tchau.